Então, como eu falava há pouco no outro vídeo, que tive que cortar porque a minha memória de telemóvel chegou ao fim, mas já voltei aqui a apagar alguns vídeos para voltar a editar. Bem, como eu falava há pouco, segundo aquela variante textual, no capítulo 5, a partir do versículo 8 ao 10, em Apocalipse, sobre os 24 anciões, ali, segundo essa variante textual, os 24 anciões ficam como uma simbologia, como uma tipologia da Igreja de Cristo. Então ela está no céu. Depois, os capítulos posteriores falam da grande tribulação. A Igreja nunca mais é mencionada nesses capítulos, até o capítulo 19, quando fala do retorno de Cristo para estabelecer o seu milénio aqui na Terra. Então isso é um ponto a favor da doutrina pré-tribulacionista, de acordo com uma variante textual segundo o Dr. Byte Pentecost. E isso é encontrado num livro que é o Manual de Escatologia. Ele fala sobre essa variante como um ponto a favor da doutrina pré-tribulacionista, e lá ele, claro, vai de forma minuciosa detalhar e explicar tudo isso. Agora vamos para outro ponto a favor da doutrina pré-tribulacionista, que são as vestes de linho em Apocalipse, capítulo 19, a partir aqui do versículo 6 até ao versículo 8. Depois iremos ler o versículo 14, só quando eu assim o disser. Vamos lá. Também ouvi uma voz, como a de grande multidão, como o som de muitas águas, e fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Agora no versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos glórias a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e sua noiva já se preparou. E foi-lhe permitido, a quem? À noiva, vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E me disse: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui, no versículo 7, não há dúvida que a noiva é a Igreja de Cristo. Então aqui o texto fica, é claro, é bastante elucidativo, que aqui a noiva se refere à Igreja. Então agora, no versículo 14, se nós descermos mais um pouco, quando fala do retorno, a descida de Jesus com um grupo, de que esse grupo estava a montar cavalos, e esse grupo vinha com roupas de linho fino, puro, e esse grupo estava a retornar com Jesus do céu para a terra. E agora muitos dizem que esse grupo são anjos, são exércitos celestiais que estão a retornar com Jesus no final da grande tribulação, no final dos 7 anos, para estabelecer o milénio, aqui no capítulo 19, que descem com Jesus do céu, montados em cavalos brancos, que esse grupo são exércitos de anjos. Mas agora reparem que no versículo 14 há uma conexão de semelhança com os versículos 7 e 8 acerca dos trajes, das roupas desse exército, com a noiva de Cristo, que é descrita no versículo 7 de Apocalipse 19. Reparem bem, os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Então parece aqui que os anjos, de certa forma, roubaram as vestes à igreja. Então não faz sentido. O que faz sentido aqui é que este exército do céu, que seguia Jesus, que descia do céu com Jesus em cavalos brancos, vestidos de linho fino, é a Igreja de Cristo. Porquê? Reparem bem no versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e a sua noiva, está a falar da noiva, a sua noiva já se preparou e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Então aqui, quem está a retornar com Jesus, quem está a descer do céu com Jesus no final dos 7 anos, no final da grande tribulação, no capítulo 19 do Apocalipse, é a Igreja de Cristo.
Então aqui temos a Igreja de Cristo a descer do céu com Jesus. E agora reparem uma coisa. No capítulo 5 temos a figura da Igreja representada pelos 24 anciões, no capítulo 5, que está no céu, segundo aquela variante textual, e depois começa, nos capítulos posteriores, a descrever e a narrar a grande tribulação, e vocês podem examinar que a Igreja não é mais mencionada até ao capítulo 19. Então, no capítulo 5, no início do Apocalipse, temos a Igreja no céu, depois, a meio desses capítulos, temos a descrição da grande tribulação, depois, no capítulo 19, quando fala do retorno de Jesus, há um exército que desce com Jesus para estabelecer o milénio no final dos 7 anos, e segundo a análise que eu fiz aqui, esse exército vem vestido de linho puro e fino, no qual se refere aqui especificamente e de forma clara à noiva. Então a noiva, isso é uma linguagem que nos evangelhos é apresentada pela própria boca de Jesus como a Igreja de Cristo. Então aqui temos a Igreja no céu, antes da grande tribulação. Temos durante a grande tribulação a Igreja ausente, e depois temos o retorno de Jesus com a Igreja no final da grande tribulação, no capítulo 19. Agora vamos aqui para outro ponto a favor da doutrina pré-tribulacionista. Eu espero que vocês estejam a acompanhar. Agora vamos aqui para a 2 Tessalonicenses, num texto muito polémico, mas que eu venho aqui a tratar de uma palavra que caiu em desuso do seu sentido primário, ou seja, que no Novo Testamento e durante a concepção de compreensão dos primeiros cristãos do primeiro século e do segundo século tinha um significado que hoje não tem. Então, se nós entendermos a compreensão, o sentido dessa palavra e interpretarmos o texto corretamente, esse texto é um ponto a favor da doutrina pré-tribulacionista e não um ponto a favor da doutrina pós-tribulacionista. E o texto está no capítulo 2 de 2 de Tessalonicenses, a partir do versículo 1 ao versículo 3. E o texto diz assim: Irmãos, está a falar para a Igreja de Cristo, acerca da vinda do nosso Senhor, ou seja, ele está a falar aqui da segunda vinda, do final dos 7 anos, quando Cristo há de retornar, acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, arrebatamento, está a falar da reunião dos irmãos da Igreja de Cristo com Cristo. Então aqui fala do arrebatamento. Vos pedimos que não mudem facilmente o vosso modo de pensar e que nem fiquem assustados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídas indevidamente a nós, como se o dia do Senhor, ou seja, como se a segunda vinda, como se o retorno de Jesus para estabelecer o milénio já estivesse acontecido, já estivesse perto. E ele diz assim no versículo 3, reparem agora: ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá. O que é que não acontecerá? A segunda vinda de Cristo, o retorno final de Jesus para estabelecer o milénio ao final dos 7 anos, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Agora, se nós entendermos aqui a palavra apostasia da forma correta, como ela era interpretada, o sentido do texto tudo muda. Então muitos aqui podem pensar que este texto é um ponto a favor da doutrina pós-tribulacionista, pois aqui diz que o texto diz aqui que isso não acontecerá, ou seja, a vinda do Senhor, sem que primeiro venha a apostasia, e nós já vemos a apostasia aí, né? Segundo a interpretação que as pessoas fazem, que a apostasia é o abandono da fé, e que isto era o sentido aqui original da palavra apostasia, e que primeiramente tem que ser revelado o homem do pecado, o anticristo. Então aqui muitos pensam, aqui a doutrina pré-tribulacionista
vai por água abaixo, porque aqui primeiro diz que o arrebatamento só vai acontecer quando o anticristo se levantar, ou seja, o anticristo se levanta, estabelece a grande tribulação, depois é que ocorre a vinda do Senhor. Mas não é esse o sentido que o texto diz. Reparem bem, aqui a palavra apostasia não é entendida da forma correta como ela era no início durante o primeiro século e durante os primeiros anos da Igreja. A palavra apostasia aqui atingiu um significado negativo com o passar do tempo, mas não era esse o sentido original em que ela era posta aqui no Novo Testamento. Quando ela era posta aqui no Novo Testamento e conforme os cristãos interpretavam, não era conforme nós a interpretamos hoje, no sentido negativo. Aqui a palavra apostasia significa, no original, simplesmente saída. A palavra apostasia aqui, no sentido primário, no sentido original, no sentido que ela era compreendida durante os primeiros anos da Igreja, era simplesmente como saída. Podia ser saída boa ou saída má, mas a palavra em si significava simplesmente saída. Vários eruditos afirmam que a palavra apostasia só aparece uma única vez na Bíblia. E onde é que ela aparece essa única vez? Aqui neste texto polémico e que pode ser potencialmente um ponto a favor da doutrina pré-tribulacionista e não do pós-tribulacionismo. Agora, segundo os eruditos e segundo os estudiosos, o significado primário da palavra apostasia não é o sentido negativo que nós hoje pensamos em apostasia, mas que a apostasia significava em si mesma a palavra simplesmente saída. Agora, nós temos algumas palavras nos nossos dias que perderam o seu significado original e que hoje têm um sentido negativo. Por exemplo, vou-vos dar algum exemplo. A palavra mártir. A palavra mártir hoje tem uma conotação de compreensão negativa. É alguém que morre em favor da fé. Mas dentro do Novo Testamento, mártir significa simplesmente alguém que dá um testemunho. Apenas isso, simplesmente alguém que testemunha algo. E outro exemplo que eu quero dar de palavras que tinham um sentido na sua origem inicial e que foram perdendo ao longo dos tempos essa compreensão, esse sentido. Outro exemplo dessas palavras que perderam esse sentido original é a palavra gay. Gay em inglês significa simplesmente a pessoa feliz. E havia várias igrejas cristãs norte-americanas que há muitos anos atrás, nos coros e nos hinos da igreja, cantavam como eu sou gay, ou seja, como eu sou feliz. Mas que hoje em dia eles já não podem usar essa palavra porque essa palavra foi conotada como uma ação ligada à homossexualidade. Então já não pode ser usada essa palavra porque vai soar na compreensão humana como algo imoral. Mas essa palavra, no seu início, gay, significava simplesmente feliz, a pessoa que é feliz. Então imaginem se a Bíblia, se o Novo Testamento introduzisse ou fosse escrita na língua inglesa e introduzisse a palavra gay e dissesse assim: quão gays são os cristãos? Ou seja, quão felizes são os cristãos. Então hoje em dia iríamos ter 1001 problemas acerca desse texto, porque uns iriam afirmar que havia cristãos homossexuais e outros iriam afirmar que o sentido dessa palavra no início tinha outro sentido, mas que se foi perdendo. Mas muitos não iriam crer. Estão a imaginar aqui o dilema, o problema do que é nós não estudarmos o significado e não procurarmos de forma ávida pela recuperação do sentido primário do texto? Surgem essas indagações, essas dúvidas que nos podem fazer desviar um pouco das doutrinas bíblicas que eu creio que é a mais correta, que é a doutrina pré-tribulacionista. Agora vamos entender o texto, como é que ficava, ou como é que o texto fica, segundo esta compreensão que a apostasia aqui é apenas e simplesmente a palavra saída. Vamos ler. Irmãos,
no versículo 3. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso, ou seja, a segunda vinda de Cristo, não acontecerá sem que primeiro ocorra a saída de quem? Da igreja, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Vou repetir novamente. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá, o quê? A segunda vinda, sem que primeiro ocorra, o quê? A saída, que nas vossas Bíblias diz apostasia, mas apostasia no sentido original era apenas e simplesmente saída. A saída de quem? Ele está a falar para a igreja, ele está a falar aqui no versículo 1, irmãos. Ele se chama de irmãos, irmãos. Acerca da vinda do nosso Senhor, no versículo 1, Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudem facilmente o vosso modo de pensar. Então ele diz aqui, isso não acontecerá, no versículo 13, sem que primeiro ocorra a saída de quem? Dos irmãos da Igreja de Cristo, e seja revelado então aí o homem do pecado, o anticristo, e estabeleça a grande tribulação. Agora, isto aqui é um ponto a favor da doutrina pré-tribulacionista, ou seja, da doutrina que ensina que o arrebatamento irá ocorrer antes da grande tribulação. Agora vamos aqui tratar de outro texto, vamos retroceder aqui um pouco, vamos para 1 Tessalonicenses, vamos aqui para o capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 10. Ok? Depois iremos também aqui ler outros textos que nos vão mostrar aqui vários pontos a favor da doutrina pré-tribulacionista, que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Então eu falei sobre a variante textual, falei-vos aqui sobre a perda de significados de palavras, falei-vos aqui de vários pontos que nos mostram realmente que a doutrina pré-tribulacionista faz mais sentido do que a doutrina pós-tribulacionista. Então agora vamos aqui tratar, só ler aqui um texto de 1 Tessalonicenses, no versículo 10. Esperando o céu, seu Filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esperando o céu, seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então fala que aqui que a igreja está à espera da vinda de Cristo, ou seja, dentro da segunda vinda, há duas faces. Dentro da segunda vinda, Jesus já veio na primeira vinda, morreu na cruz, ascendeu aos céus, prometeu que ia preparar moradas, e haverá a segunda vinda. Agora, a segunda vinda se dará em duas faces. A primeira face da segunda vinda é o arrebatamento, em que ele virá buscar a igreja, mas não há de pisar a terra. Ele ficará nos ares, a igreja será arrebatada, irá ao encontro de Jesus nos ares, irá para o céu, a consumar o casamento, a estar lá durante 7 anos, enquanto aqui na terra se passa a grande tribulação durante um período de 7 anos, e ele há de retornar ao final desses 7 anos. Agora, o que aqui o texto nos parece dar é que a igreja aqui está à espera de Jesus, que vem do céu, e que Jesus há de livrar a igreja da ira vindoura. A ira vindoura é sempre uma referência bíblica à grande tribulação. Então aqui é possível que Paulo esteja a falar que a igreja será livre da grande tribulação. Agora vamos tratar aqui de outros assuntos. Então aqui eu já estabeleci praticamente 4 pontos que se podem formar de um ponto a favor da doutrina pré-tribulacionista. Agora deixem-me só, ainda dentro desses 4 pontos, ler só mais um texto para fundamentar a doutrina pré-tribulacionista. Vamos lá ler aqui do capítulo 5 de 1 de Tessalonicenses, no versículo 1 ao versículo 9. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, ele aqui muda o assunto, mas vós
irmãos, não estais nas trevas, de modo que aquele dia não irá vos surpreender como um ladrão. Então, a igreja não será surpreendida quanto à vinda de Cristo. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou... Irmãos, agora reparem, se vocês forem às falas de Jesus, nos Evangelhos, em que ele fala que a grande tribulação será o quê? Uma ira de Deus como nunca houve na terra. No Antigo Testamento fala também, em Daniel, em Jeremias, que eu já irei falar, sobre a ira que irá vir a Israel, como nunca houve durante a terra. Então, ali é uma referência, essa ira, quando a Bíblia usa ira, como nunca